com os olhos brilhando de emoção. Park Jin, você está bem? Não se machucou em nenhum momento, né? Perguntou ofegante, oferecendo outra garrafa d'água com as mãos trêmulas, como se fosse um presente sagrado. Ele pegou a garrafa com naturalidade, o corpo ainda suado e resplandecente após mais uma vitória esmagadora. Seus olhos estavam calmos, mas carregavam um brilho sutil, como se nada daquilo o surpreendesse. Estou bem. Isso tudo é apenas aquecimento. Disse com um sorriso leve. O coração de Kim Aryan quase saiu pela boca. Mesmo após tantas provas, ele ainda falava com aquela confiança despretensiosa, como se vencer o impossível fosse parte de sua rotina. Seus olhos não conseguiam se desgrudar dele. Ele é impossível de ignorar, pensou. Perto dali, Kim Wong, ainda ruborizada com a conversa anterior, observava o cenário com um misto de irritação e fascínio. Ela tentou olhar para outro lado, respirar fundo e se recompor. Como ele consegue fazer isso comigo? E com todos? Já Jian, apesar de mais discreta, não conseguia evitar uma pontada de inquietação. 25 pontos de afeição, por quê? O que exatamente estou sentindo? Ela então olhou para Kim Wong, que, de braços cruzados e expressão confusa, tentava esconder a torrente emocional que a consumia. Você sabia, Kim, que quanto mais você tenta negar os sentimentos, mais eles se aprofundam? Disse Jian, com um leve sorriso e um tom provocativo. Talvez, no fim das contas, você esteja exatamente como ele quer. Ser como assim? Kim Wong gaguejou, desviando o olhar. Eu não, quer dizer, isso é absurdo. Mas sua voz se perdeu no som de mais uma explosão de fogos. O locutor anunciou. Alto-falante, senhoras e senhores, o último evento da competição se aproxima, os 1.500 metros. A última chance para os participantes desafiarem seus próprios limites. Será que Park Jin manterá sua hegemonia? O estádio tremeu em comemoração e expectativa. Kim Aryan agarrou o braço de Park Jin por reflexo, os olhos suplicando. Tenha cuidado. Essa prova é a mais difícil de todas. Você já deu tudo de si, pode descansar agora. Mas ele apenas sorriu de lado, com aquele brilho sereno nos olhos. Não se preocupe. Depois dessa, eu descanso. Mas agora, ainda tenho algo para provar. Ele se afastou calmamente, indo para a linha de partida, enquanto o sol começava a se pôr. A luz dourada envolvia sua silhueta, tornando sua figura ainda mais inatingível. As arquibancadas rugiam. Câmeras giravam. O país inteiro assistia. E todos sabiam, Park Jin não correria apenas uma prova. Ele correria para cravar seu nome na história. Como você está se sentindo? Só falta uma prova agora, os 1.500 metros. Perguntou Kim Aryan, enquanto entregava uma toalha para Park Jin. Ela continuou, explicando que aquela prova exigia resistência e capacidade de manter sprint contínuos. Disse que ele já havia participado de muitas modalidades anteriormente, com isso, consumido boa parte de sua energia. Se continuar assim, não terá tanta vantagem. Há atletas de nível nacional competindo. Até mesmo Liu Jianan, com um tempo de 3 minutos e 37 segundos registrado 2 anos atrás. Ele é um forte concorrente, assim como você. Será que consegue continuar? Park Jin enxugou o suor do rosto e, com a mesma casualidade de sempre, respondeu. Mal comecei a me aquecer, e já é a última prova? Quem é Lee Junyonan, mesmo? Por que não consigo me lembrar dele? Naquele momento, Liu Jianan estava sentado na sala de recuperação, tomado por frustração. Mas para Jin, ele não passava de uma pedra no caminho, se fosse incômodo chutá-lo, apenas o ignoraria e seguiria em frente. Enquanto isso, Liu Jianan ainda não conseguia aceitar ter sido rebaixado para o segundo lugar, vendo outra pessoa tomar para si a glória que ele acreditava merecer. Isso o tornava ainda mais ressentido. Nesse momento, um homem se aproximou e falou. Eu sei que o presidente Lin deixou uma sombra psicológica no seu coração. Mas, com isso aqui, você pode vencer. Essa é sua última chance.
Aquelas palavras atingiram Liu Jianan em cheio. O homem então continuou. Claro, não vamos te ajudar de graça. Pense com cuidado, é agora ou nunca. Logo em seguida, entregou-lhe uma substância dopante. Liu Jianan encarou o frasco com hesitação. Sabia que era proibido em competições. Mas ao lembrar de todo o seu esforço, de suas lutas, e de como Park Jin agora era o centro de tudo, seu orgulho foi esmagado, dando lugar a uma raiva crescente e à necessidade de superá-lo a qualquer custo. Depois de breves momentos de reflexão, os olhos de Liu Jianan brilharam com uma decisão tomada. Certo, eu aceito. Sem hesitar, injetou a substância. Nesse instante, a voz do locutor ecoou pelo estádio. Senhoras e senhores, chegou a hora da última prova, os 1.500 metros. O recorde mundial atual é de 3 minutos e 26 segundos. Em 9 provas anteriores, o presidente Lin já nos surpreendeu de forma espetacular. Será que ele conseguirá vencer todas as 10 provas do decathlon? Assim que o anúncio terminou, as arquibancadas explodiram em gritos e aplausos. O clima atingiu novamente seu ponto mais alto. Na mesma raia de partida que Park Jin, Liu Jianan observava com um olhar afiado, carregado de ódio. Pensava. Espere só, Park Jin. O tiro de largada foi disparado. Deng! Imediatamente, todos os atletas partiram como flechas lançadas por um arco. Para a surpresa do público, Liu Jianan disparou à frente dos demais, abrindo uma vantagem de 50 metros em questão de segundos. Após os primeiros 300 metros, ele olhou para trás com um sorriso de superioridade nos lábios. Dessa vez, eu não. Mas ele sequer terminou o pensamento. Num piscar de olhos, Park Jin passou por ele como uma sombra veloz. Liu Jianan ficou estarrecido. Todos os músculos de seu rosto se contraíram. Esse cara bebe gasolina? Como pode ser tão rápido? A partir dali, a força física extraordinária de Park Jin entrou em ação. Seu corpo, com resistência e vigor 8 vezes maiores do que os de um humano comum, mostrava um desempenho inacreditável. A plateia explodiu em aplausos e exclamações. Ele ainda não diminuiu o ritmo. Meu Deus, como ele consegue correr assim? Mal começou a prova e já está nesse ritmo. Quando a corrida atingiu a marca dos 1.000 metros, Park Jin ainda mantinha um impressionante ritmo de 7 metros por segundo. Ao ultrapassar Liu Jianan na segunda volta, sua velocidade subiu novamente, alcançando incríveis 10 metros por segundo. O rosto de Liu Jianan escureceu ainda mais. A sensação de impotência tomava conta. Droga! Ele já me deu uma volta inteira. É possível que, mesmo com a droga, eu não consiga superá-lo. Desesperado, pensou. Mesmo que eu perca essa corrida, Park Jin, você não sairá impune. Eu vou te derrubar. A raiva explodia em seu peito. Nos olhos escurecidos, uma chama de ódio brilhava intensamente. Enquanto isso, Park Jin se aproximava da reta final. Faltavam apenas os últimos 100 metros. Assim que os últimos 100 metros começaram, Park Jin avançou com força total. A cada passada poderosa, ele deixava os demais competidores para trás com facilidade. Liu Jianan, consumido por inveja e frustração, começou a arquitetar uma jogada suja. Quando viu Park se aproximando, uma ideia sombria acendeu-se em sua mente. Park Jin, você é rápido, mas uma queda em alta velocidade dói bastante, não é? Pensou ele, com um sorriso malicioso. Esperou pelo momento exato. Quando Park Jin passou por perto, Liu Jianan discretamente esticou o pé, tentando fazê-lo tropeçar e perder o equilíbrio. No entanto, para sua infelicidade, Park Jin não apenas percebeu a tentativa traiçoeira, como calmamente pisou com força sobre seu pé e continuou a corrida com força ainda mais explosiva. Liu Jianan sentiu imediatamente o impacto. Observou, confuso, enquanto Park continuava correndo como se nada tivesse acontecido. Estava atônito. Por que ele não caiu? A raiva começou a se acumular em seu peito. Gritou mentalmente. Park Jin, você não vai terminar bem. Park, no entanto, não olhou para trás.
Seus olhos estavam fixos apenas na linha de chegada. Em sua mente, pensava com desdém. Você achou mesmo que ia me derrubar com um truque tão infantil? Patético. Quem só sabe trapacear jamais entenderá o verdadeiro valor da força absoluta. Quem arma sua própria armadilha deve aceitar o tombo. No início, Leojana não sentiu dor imediata no local onde havia sido pisado. O efeito da substância dopante circulando em seu corpo mascarava o impacto. No entanto, 3 segundos depois, a dor veio como uma lâmina rasgando sua perna. Ele parou de correr abruptamente, com os olhos arregalados de horror, encarando o próprio pé. Um grito agudo ecoou pela pista. Ah! Minha perna! O grito de Leojanan, semelhante ao de um porco sendo abatido, rompeu o clima da competição. A dor intensa irradiava da perna até o cérebro, e ele caiu no chão, contorcendo-se em agonia. Segurava a perna com força, seu rosto deformado pela dor. Minha perna! Está doendo tanto! Eu vou morrer! Enquanto isso, milhões de espectadores em todo o país explodiam em comemoração pela vitória de Park Jin. Antes da cerimônia de premiação, o apresentador anunciou com entusiasmo. Vamos aplaudir de pé Park Jin, o grande campeão do decathlon no Festival Esportivo Provincial. Um feito absolutamente impressionante. Se fosse apenas uma pessoa comum, isso já seria suficiente para espantar o mundo. Mas ele está longe de ser comum. O locutor continuou. Park Jin já é um nome conhecido, um bilionário, ícone nacional, admirado por seu talento incomparável. Seja no basquete, no piano ou no violino, ele atingiu o auge em todas as áreas. Seu talento vai além de qualquer descrição. No estádio, o coração das jovens garotas palpitava intensamente. Gritos apaixonados ecoavam pelas arquibancadas, crescendo em ondas de emoção. Kim Wong teve seu nível de afeição aumentado em 1 ponto, totalizando 93 pontos. Jian teve seu nível de afeição aumentado em 5 pontos, totalizando 30 pontos. Kim Aryan teve seu nível de afeição aumentado em 1 ponto, totalizando 98 pontos. Sistema: a discípula leal Kim Aryan está fortemente atraída pelo mestre. Nível de afeição ultrapassou 98 pontos. Recompensa: mais 10 pontos de fortalecimento. Pontos restantes de fortalecimento: 259. Junho Sunson teve seu nível de afeição aumentado em 1 ponto, agora com 98 pontos. Sistema: o discípulo leal Junho Sunson está fortemente encantado com o talento do mestre. Nível de afeição ultrapassou 98 pontos. Recompensa: mais 10 pontos de fortalecimento. Pontos restantes de fortalecimento: 269. Imagem Suvan também teve seu nível de afeição aumentado em 1 ponto, alcançando 94 pontos. Ao fim da cerimônia de premiação, Kim Aryan não conseguiu conter sua ansiedade. Com o coração disparado, correu até Park Jin. A cada passo, sua excitação e nervosismo aumentavam. Eu sabia que você criaria um milagre, disse, visivelmente emocionada. O diretor da escola chorou de alegria ao saber que você venceu o campeonato. Park Jin, você é incrível. Mas enquanto sorrisos se abriam para um, lágrimas escorriam de outro. Nesse instante, Leojanan era carregado em uma maca, com o corpo trêmulo, o rosto pálido e a expressão completamente devastada. Leojanan estava sendo levado em uma maca, como um cão sarnento à beira da morte, com espuma saindo da boca e feridas profundas marcando seu corpo. Contudo, mesmo naquele estado miserável, ao passar por Park Jin, seus lábios ainda murmuravam maldições carregadas de ódio. Park Jin, você não vai morrer em paz. A cena era realmente trágica. Alguém que antes se mostrava tão arrogante agora jazia humilhado, em dor, mas ainda assim incapaz de abandonar o rancor sombrio que consumia seu coração. Kim Aryan, ao ver aquilo, perguntou a Park Jin com espanto e pena misturados. Aquele não é o gênio da academia de esportes? O que aconteceu com ele? Park sorriu de forma maliciosa e respondeu com um tom despreocupado. Não sei, talvez ele tenha caído. Esportes são realmente uma atividade arriscada.
Contudo, assim que Park Jin e Kim A-hyun estavam prestes a sair do estádio, foram forçados a parar. Diante deles, o cenário era caótico. Repórteres se empurravam como formigas, e o ambiente do lado de fora do centro esportivo havia se transformado num verdadeiro tumulto. Nesse instante, uma multidão de fãs enlouquecidos avançou com entusiasmo. É o presidente Lin. O presidente Lin apareceu. Presidente Lin, você é tão lindo que estou desmaiando. Park Jin, você é meu marido. Por favor, autografe para mim. Marido, você é o melhor. Presidente Lin, você pretende participar das Olimpíadas? Qual é o seu segredo de treino? Pode compartilhar conosco? Park Jin sentiu o couro cabeludo formigar de desconforto diante da situação inesperada. Não sabia como agir diante daquele cenário completamente fora de controle. Percebendo o constrangimento, Kim A-hyun imediatamente se colocou à frente dele e gritou com firmeza. Por favor, abram caminho. Fiquem calmos. O presidente Lin está muito cansado. Deem espaço a ele. Enquanto isso, à distância, Song Joong-kai havia ido até o local para torcer por seu melhor amigo de infância. Observando Park Jin cercado por fãs enlouquecidas, não pôde evitar sentir um misto de admiração e orgulho. Park Jin é realmente incrível. Nunca imaginei que ele fosse tão extraordinário. É como se fosse o protagonista de um web novel. Refletiu Joong-kai. Contudo, Du Xiaoyu, ao ver Park completamente ignorar seu amigo de infância, não conseguiu conter a raiva crescente. Song Joong-kai, eu realmente não entendo, será que o Park Jin sequer te considera um irmão? Você está aqui esperando há mais de uma hora só para vê-lo, e ele nem liga. E ainda assim você fica aí dizendo que a relação de vocês é maravilhosa? Você está se enganando ou tentando me enganar? Quer saber, não quero mais ouvir suas desculpas. Vamos terminar. Ela continuou, agora em tom de desabafo. Nos últimos 2 meses, fui uma tola por perder meu tempo com você. Hoje mesmo precisei pegar o metrô porque não tinha nem dinheiro para chamar um táxi. Eu não aguento mais isso. Está pensando que vou pedir ajuda ao Park Jin por você? Quem sabe até investindo em você para abrir uma empresa. Que tipo de homem é você, que nem responsabilidade consegue assumir? Patético. Song Joong-kai foi duramente repreendido, mas só conseguia baixar a cabeça e sorrir de forma amarga. Disse, com voz baixa. Xiaoyu, eu sei que te decepcionei. Me desculpa. A culpa é minha por não ter feito as coisas direito. Mas, nós somos irmãos, não devíamos ser tão práticos assim. Du Xiaoyu, já há muito tempo desgostosa, agora sentia repulsa. Ver Joong-kai tão perdido, sem coragem sequer de pedir ajuda ao amigo, só aumentava seu desprezo. Que homem inútil, o pensou. Achei que poderia me beneficiar um pouco com a relação dele com Park Jin, mas pelo visto, esse cara não serve para nada. Sentindo que não poderia mais tirar proveito algum da relação, ela decidiu cortar os laços de vez. Seu tom foi frio e decidido. Você acha que estou brincando? Eu disse que estamos terminando. Não escutou. As palavras dela foram como um raio atingindo os ouvidos de Joong-kai. Ele ficou completamente paralisado, pálido, com os olhos arregalados de dor e choque. O medo de perder a pessoa que amava era insuportável. Ele se apressou em agarrar a mão de Xiaoyu, sua voz tremendo em desespero. Xiaoyu, não vá. Por favor, não termina comigo. Eu juro que vou mudar, vou consertar tudo, farei qualquer coisa por você, só não me abandona. Eu não posso viver sem você, por favor. Quanto mais implorava, mais Song Joong-kai se assemelhava a um servo apaixonado, atolado em erros e arrependimentos, implorando por perdão. Mas sua fraqueza só fez com que Du Xiaoyu o desprezasse ainda mais. Com um olhar frio e impaciente, ela soltou a mão dele e revelou com crueldade. Chega de drama. A verdade é que, eu nunca gostei de você. No começo, achei que você tinha potencial por ser próximo do presidente Lin. Mais cedo ou mais tarde. Yue havia finalmente mostrado sua verdadeira face.
Olhando fixamente para Song Joong-kai, ela disse, fria e direta, que havia se enganado completamente sobre ele. Inicialmente, pensara que ele tinha potencial, que por estar próximo do presidente Park Jin, mais cedo ou mais tarde subiria como um dragão ou fênix em Agachan. No entanto, após conviver com ele por alguns meses, percebera que estava redondamente enganada. Sentia agora que havia desperdiçado meses preciosos da sua juventude com um tolo, um homem completamente perdido quando o assunto era lidar com as pessoas e que jamais enxergava oportunidades. Iwai o acusou de ser alguém que passava os dias com a cabeça baixa, cedendo sempre aos outros, e concluiu que alguém assim jamais alcançaria sucesso. Disse, com desprezo, que quanto mais o olhava, mais repulsa sentia. Após uma breve pausa de 3 segundos, lançou-lhe um último olhar gélido e declarou, com nojo na voz: Eu não preciso de um homem como você. Um inútil. Sem hesitar, virou as costas e partiu, deixando Song Joong-kai em choque absoluto. O chão parecia desmoronar sob seus pés. Era como cair num abismo sem fim, tomado por um vazio desesperador. A realidade do término o atingia como uma lâmina afiada. Ele não conseguia acreditar que tudo havia acabado tão bruscamente, de forma tão cruel. Com a mão trêmula, tentou alcançar Iwai, como se pudesse agarrar o último fragmento de calor dela, mas ela já estava distante. Vendo a figura dela se afastar, gritou com desespero: Iwai, eu realmente te amo. Por que está me tratando assim? Ela, no entanto, sentiu-se constrangida pela situação e apressou o passo. Park Jin, que já havia notado o desenrolar da briga entre Iwai e Song Joong-kai, permaneceu em silêncio. Conhecia bem a verdadeira natureza de Iwai e não se surpreendeu. No fundo, sentia uma leve frustração, afinal, havia planejado convidar Joong-kai para um projeto financeiro promissor naquele mesmo dia. Mas quem diria que Iwai, por ter que esperar uma hora, perderia completamente a paciência e o deixaria. Estava claro, ela nunca foi sincera. O relacionamento era apenas interesse, e nem mesmo o suficiente para que ela tivesse perseverança. Foi então que, para complicar ainda mais, Park Jin percebeu a chegada de Kim Jisoo, Junho Sunson e outras jovens influentes. Seu semblante mudou na hora. Por que todas vieram juntas? Isso vai ser difícil de lidar. Da última vez, Kim Jisoo e Junho Sunson quase brigaram por minha causa. Se eu não tomar cuidado, pode estourar uma guerra mundial aqui mesmo. Sabia que se aceitasse o convite de uma delas, estaria automaticamente declarando sua escolha. Precisava pensar rápido. Foi nesse momento que viu Song Joong-kai, cabisbaixo, arrasado, perdido em sua dor. Graças a Deus ele está aqui. Já tenho uma solução. Perdão, Joong-kai, vou ter que te usar de novo. Enquanto os chamados lords apaixonados o observavam, Park Jin imediatamente escapou do cerco. Aproximou-se de Joong-kai, passou o braço pelos ombros dele, fingindo um ar descolado, anunciou: Kim Jisoo, hoje Joong-kai está com o coração partido. Vou levá-lo para tomar uns drinks. Então, não vou poder participar da festa. Kim Jisoo, visivelmente contrariada, forçou um sorriso e respondeu com expressão de decepção: Tudo bem, vá lá. Sem esperar por uma resposta de Joong-kai, Park Jin o puxou e saiu correndo do estádio, como um coelho fugindo de caçadores. Ao mesmo tempo, mandou mensagem chamando Iwai, Yan e outros jovens ricos para se juntarem a ele. Vendo-o fugir daquele jeito, Kim Jisoo, Kim Jenny, Junho Sunson e Sakan suspiraram, frustradas. Uma delas murmurou: Droga, estávamos todas aqui esperando para ver com quem ele escolheria ir hoje. Todo mundo reuniu-se para forçar uma escolha, mas ele escapou levando Joong-kai. Esse garoto sabe mesmo como nos deixar curiosas. Cerca de meia hora depois, todos estavam reunidos numa sala de jantar privada na Vila Tonggu. Park Jin havia reunido Song Joong-kai, Iwai, Yan e mais de 20 jovens ricos para comemorar. No entanto, mesmo cercado de gente, Song Joong-kai estava emocionalmente destruído. Não conseguia conter a dor, e só encontrava consolo nas bebidas. Engolia copos e mais copos, desabafando entre soluços. Dói tanto.
Meu coração tá em pedaços. E uai, por que ela foi tão cruel comigo? Como posso viver sem ela? O que eu faço para tê-la de volta? Vendo a dor do amigo, Iwai deu-lhe um tapinha no ombro e tentou confortá-lo. Jon-kai, para com isso. Você é homem, não devia ficar assim só por perder uma namorada. Ao lado, Ian também se intrometeu no assunto com algumas palavras. Naquele momento, Ian comentou com firmeza que uma mulher interessada apenas em dinheiro e fama não valia uma lágrima sequer. Lembrou que, sendo o melhor amigo do presidente Park Jin, bastava que Song Jon-kai estalasse os dedos para que várias mulheres se aproximassem dele, não fazia sentido sofrer por alguém que nunca o amou de verdade. Park Jin, então, se aproximou com um tom mais sério e também aconselhou seu amigo. Disse que humilhar-se daquela forma não traria nenhum resultado e que, para um homem, o mais importante era construir sua própria carreira. Quando alguém se tornava realmente excelente, as mulheres vinham naturalmente. Em meio às suas próprias palavras, Park Jin acabou mergulhando em pensamentos profundos. Percebera que, com a correria para ganhar dinheiro, havia negligenciado seus amigos. Parte disso era por estar ocupado demais, mas também porque Song Jon-kai parecia cada vez mais distante desde que soubera sua verdadeira identidade. No fundo, Park sabia que Iwai nunca fora digna dele. Jon-kai merecia alguém melhor. Com isso em mente, Park Jin levantou-se, ergueu seu copo solenemente e anunciou diante de todos. Tenho um grande plano de negócios para compartilhar com vocês. O anúncio causou um burburinho imediato. A curiosidade se espalhou rapidamente entre os presentes, até mesmo Yuan e Yeon se mostraram intrigados. Um dos rapazes se adiantou e declarou com sinceridade. Irmão Park, estamos com você. Somos todos irmãos, estamos no mesmo barco. Dê a ordem. Quem tiver dinheiro, contribui com dinheiro. Quem tiver força, com força. Outro concordou animado. Isso mesmo, irmão Park. Ficar de fora de um plano seu seria um desperdício. Conte conosco. Park Jin então tirou do bolso interno do paletó um pequeno tubo de ensaio contendo um líquido azul. Disse que estava completamente preparado. Entregou o frasco a Yuan, que observou o conteúdo com atenção, os olhos brilhando de curiosidade. Todos os jovens ricos presentes fixaram seus olhares naquele frasco. Com um sorriso confiante, Park Jin revelou. Isto é um remédio. Mas não do tipo que vocês estão pensando. É um medicamento desenvolvido por minha empresa, criado especificamente para combater o vírus G. Ao ouvir isso, Yeon não conseguiu conter a surpresa e a excitação. Arregalou os olhos e perguntou, em choque. Você está falando daquele vírus que está se espalhando mundialmente? Park Jin assentiu e continuou. Sim. Este medicamento tem eficácia comprovada contra o vírus G, seja a cepa original ou as variantes. Em forma de comprimidos, basta tomar 3 unidades, 3 vezes ao dia, e a recuperação é certa. Fez então uma pergunta provocadora. Sabem o que mais dá dinheiro durante uma pandemia? Não são ações ou imóveis. São máscaras faciais. Lembrou que, mesmo com o tempo, a demanda por máscaras continuava estável. Mas, com esse novo medicamento, as pessoas não precisariam mais delas, nem teriam medo de contaminação. Disse que aquele remédio mudaria o mundo. Curiosos, os jovens se perguntavam quanto custaria algo tão revolucionário. Alguns estavam céticos, afinal, o ramo de Park era o mercado imobiliário, não a medicina, mas, diante de seu tom seguro e do sucesso que ele já demonstrava, ninguém ousou duvidar. Shell Lyn, que sempre fora devota de Park, se manifestou primeiro. Independentemente do que o Park faça, ele é um bilionário. Jamais brincaria com algo assim. E se esse remédio for mesmo eficaz, cobrar milhares por uma caixa será justificável. Outro rapaz completou. Se fizermos uma campanha de marketing mostrando que esse remédio previne o vírus G, ninguém mais vai querer vacinas. A procura será gigantesca. As vendas podem até ultrapassar as das máscaras. Outros concordaram e reforçaram que,
com o tempo, o preço poderia ser reduzido para que fosse acessível a todos, especialmente após surgirem concorrentes. Park Jin, então, revelou seu plano: fundar uma empresa de produtos médicos. E, para surpresa geral, afirmou que 50% dos lucros seriam divididos com os investidores ali presentes. A proposta acendeu o entusiasmo. Os olhos dos jovens brilhavam como se enxergassem um futuro dourado à sua frente. Yu Ain foi o primeiro a reagir, batendo no peito com entusiasmo. Se o que o Park diz é verdade, esse projeto vai render centenas de bilhões. Quero investir. Logo, outros o seguiram. Tenho recursos de marketing e publicidade prontos. Tenho contatos com distribuidores de equipamentos médicos. Também quero entrar. Um por um, se posicionaram, temendo ficar de fora do projeto. Quando a empolgação atingiu o auge, Park Jin declarou: o tempo e o local são perfeitos. Decidi que a empresa se chamará HK Medicine Group. E o CEO será. Fez uma pausa e deu um leve tapa no ombro de Song Joong-kai, concluindo com naturalidade: você, Joong-kai. O rapaz, que até então bebia para afogar as mágoas, engasgou na hora e cuspiu a bebida. Arregalou os olhos, gaguejando, acenou com as mãos em negação. CEO? Eu? Não. Eu sou só um estudante. Não posso. Isso é impossível. Park Jin manteve a calma e respondeu com firmeza: ninguém nasce sabendo. Eu acredito em você, Joong-kai. Você tem ideais, tem talento. Só precisa de uma oportunidade. Completou. Não escolhi você por amizade, mas porque vejo seu potencial. Quer que a Yui ajoelhe-se e peça perdão? Então prove seu valor. Mostre a todos que não é um inútil. As palavras de Park Jin caíram como um raio na mente de Song Joong-kai, quebrando a cortina escura de autopiedade que o cobria. De repente, sentiu uma chama se acender dentro de si. As lembranças de Yui ainda estavam ali, mas agora, em vez de dor, lhe traziam motivação. Tomou a mão de Park Jin, com os olhos mais decididos do que nunca, e disse: Park Jin, não vou te decepcionar. Vou provar meu valor. Eles vão se arrepender por me subestimar. Naquele instante, ele sentiu a insegurança e o desespero sendo consumidos por uma determinação feroz. Jurou para si mesmo que não seria mais o Song Joong-kai do passado. Seria forte, faria todos engolirem as palavras cruéis que ouviram e, acima de tudo, mostraria a Yui que ela havia perdido um homem extraordinário.